Ok, vimos como montar um autômato, a partir desse autômato construir a tabela de parsing e como fazer o processo de parsing guiado por esta tabela. Mas até agora a gente só viu o caso feliz, né? Assim, quais que são os problemas que podem surgir, né? E que tipo de erro pode acontecer na construção de uma tabela como essa, né? E isso vai servir para a gente ilustrar uma limitação importante aí de LR0 que nos leva a ir para LR1. Certo? Então, vamos entender o que seriam os conflitos, né, na tabela de parsing LR, certo? E, né, a gente vai ver dois tipos de conflitos aí que vão ser gerados por gramáticas que são consideradas ambíguas, né, no contexto, né, de LR parsing. Certo? Então a gente está vendo aqui uma gramática, certo? Né, tem quatro regras aí, certo? S levando de E cifrão, né? Duas regras aí com o E maiúsculo e uma regra com T levando a X. Certo? A gente vai partir do símbolo inicial, né? Então aqui vou um pouco, né? A gente viu passo a passo na aula passada, né? Não estou introduzindo regra por regra aqui, mas lembrando, né? Esse símbolo inicial, né? O S. Então o meu estado inicial, eu estou prestes a ler um E, né? E se o ponto está antes do E, eu tenho que considerar que eu estou prestes a ler um T mais E ou apenas T, certo? E se eu estou prestes a ler um T, que é um símbolo não terminal também, eu tenho que considerar que eu estou prestes a ler um X, então eu vou incluir aí, nesse caso, todas as regras estão contempladas, tá? Do estado 1 eu posso sair lendo E maiúsculo, eu vou para o estado 2, né, que é simplesmente deslocar ali aquele marcador, né, à direita do E, certo? Nesse caso, lembrando, né, a gente só vai transicionar por mais que o ponto tenha modificado, isso só vai acontecer quando a gente reduzir algo, certo? Então, na verdade, a gente não vai fazer shift, né? A gente já discutiu isso, né, nos vídeos anteriores. Tá? Eu posso sair desse estado 1 lendo T maiúsculo, né? Então eu vou deslocar o ponto, né, tanto na segunda como na terceira linha do estado aí, tá? Ou eu posso sair, né, lendo X, mas aí eu vou começar a completar aqui logo o estado 3, né? Eu posso sair lendo o mais, né? E o ponto está antes do E, então, né, eu tenho que considerar basicamente que eu posso estar prestes a ler um T mais E, esse E aí, né, cujo ponto está logo antes dele, ele pode ser um outro T mais E ou simplesmente T, e eu considero o correspondente aí T levando a X, tá? Por algum motivo aqui, né, a ordem está, né, meio estranha das animações, e aí, né, no estado 1 eu saio lendo X, certo? Eu chego naquele estado, né, de redução, certo? Do X. No estado 4, né, eu posso sair lendo X, então está aí o estado 5, né, para onde a gente vai chegar, certo? Do estado 4 eu posso sair lendo um T maiúsculo, então eu vou deslocar o marcador ali na segunda e na terceira linha do estado 4, significa que eu vou chegar no mesmo estado 3, que a gente saiu lendo mais, tá? E do estado 4 eu saio lendo um E maiúsculo, certo? Né? Isso significa que eu vou para, né, o estado 5, 6 nesse caso, certo? Né? Que é um item de redução. Então temos 6 estados aqui, certo? E aí a gente pode, com base nesses estados, construir a nossa tabela de parsing. 6 estados significa que temos 6 linhas nessa tabela. Colunas, lembrando, incluem os terminais, x mais e símbolo de fim de arquivo, e eu tenho também as colunas dos não terminais, que são as colunas da parte goTo da nossa tabela, certo? Quando a gente vai aplicar as regras de construção de tabela de parsing que a gente já viu antes, a gente tem um problema crucial aí na linha 3, certo? Porque na linha 3 eu tenho tanto um item de redução, tá vendo que eu tenho ali o ponto mais à direita da regra é levando em T, que é a regra 2 da gramática, certo? Mas eu também tenho uma possibilidade de sair do estado 3 fazendo shift quando eu leio um mais, certo? E na hora que a gente monta essa tabela,
Aí, novamente, eu já discuti anteriormente, né, como montar essa tabela. Pega aquele vídeo, dá uma olhada nessa tabela, depois você dá um pause, tira um print aqui e tenta ver, né, por que que eu preenchi, né, cada uma dessas linhas de determinada forma. Mas lembrando, no estado 3, o que é que eu tenho? Eu tenho um item de redução, né, a regra 2 ali, né? Eu tenho uma redução pela regra 2 e aí a gente aplica o algoritmo que a gente usou foi simplesmente para todos os tokens da minha, né, para todos os terminais da minha gramática, eu vou colocar a redução pela regra correspondente, nesse caso, redução pela regra 2 da gramática, só que eu também tenho uma ação de shift, né, neste, né, estado quando, né, associada aí com o símbolo mais. Então a gente está vendo que naquela célula da linha 3, coluna do símbolo de mais, a gente tem duas regras, né, duas ações, shift e reduce, né, e esse é um dos problemas que podem, né, acontecer com gramáticas LR, né, o chamado conflito shift-reduce. A gente não tem como decidir, né, a gente tem uma gramática ambígua, certo? Né, que não tem como decidir, né, entre uma ação de shift e uma de reduce, certo? Né, então, né, basicamente o que a gente tem é esse conflito. Né? Um outro tipo de conflito, né, que a gente não está ilustrando aqui, mas pode acontecer até mesmo com gramáticas LR1, seria o chamado reduce-reduz. Na mesma célula, a gente teria duas ações, né, de redução pela regra 1 e redução pela regra 2, então é um outro tipo de conflito, né, reduz-reduz, né, que pode acontecer, não está ilustrando aqui, mas, né, isso revela, né, uma ambiguidade na gramática. Né. Uma forma de tentar mitigar isso ainda em LR0 é na hora de construir essa tabela de parsing e usar lá o nosso conjunto follow, né? A gente já viu o first follow lá em LL1, certo? E é o que se chama do SLR, Simple Look Ahead, né, parser, certo? Então, ao invés de a gente incluir a ação de reduz em todos os terminais, certo? Né, a gente só vai considerar o reduce no conjunto follow, certo? Então, né, a ideia geral é que, né, os estados vão acabar podendo até mesmo ter mais de um item de redução. Né? A gente pode inclusive ter a mistura de shift e reduce, aquele exemplo que a gente acabou de ver pode ser resolvido por aí, mas isso não vai ser poderoso o suficiente para eliminar muitos conflitos, então ainda assim a gente vai acabar tendo muito conflito. Tá? Mas só para ilustrar, né, a tabela que a gente acabou de construir, né, seria construída na verdade dessa forma se a gente, ao invés de aplicar a regra do reduz, né, para todos os terminais, você está vendo que aqui a gente está colocando reduz apenas em algumas células, né, no estado 3 a gente só colocou reduz, né, com o cifrão, no estado 5 reduz regra 3, né, para mais e cifrão, porque a gente vai usar o follow daquele não terminal, né, e no conjunto follow, né, que pertence àquele não terminal, a gente vai aplicar as regras de reduz. Então veja que se eu chegar no estado 3, né, eu não quero reduzir se o meu próximo token for mais, né, eu só quero reduzir se o próximo token for cifrão, certo? Então por isso que a gente consegue reduzir esse conflito. Mas isso ainda digamos assim, a gramática ainda não é poderosa o suficiente, o que nos leva à necessidade de introduzir o algoritmo de parsing na LR1, que é o foco da nosso próximo vídeo.